Para a cruz eu vou, se eu sofrer parte. A cruz mostrou o amor do Senhor. Bom dia, meus irmãos. Podeis assentar. Uma manhã tão bonita. Deus nos deu saúde para que pudéssemos retornar à sua casa, para, assim como o sol raia lá fora, a luz de Cristo venha raiar nos nossos corações, e para que nós possamos também reproduzir esta mesma luz na vida dos nossos familiares, nossos vizinhos, essa luz de Cristo ao mundo. Você que está na internet nos acompanhando, Deus abençoe sua vida também, por estar aqui conosco. Deus tocou o seu coração para que você pudesse estar ligando o seu aparelho e pudesse estar aqui
com a gente, adorando esse mesmo Deus. Você que é companheiro nosso, ainda não é membro dessa igreja, breve será, em nome de Jesus. Que você também se sinta conosco, participando desse culto. Esse culto é para o Senhor, mas é para também os visitantes, para que eles possam ouvir a palavra de Deus, possam assimilar o amor de Deus e, através dessa experiência pessoal que você tem com o Senhor, você possa ser um seguidor de Jesus Cristo, possa ser um homem, uma mulher que viva para a glória do Senhor. Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de orar para que o Senhor possa nos dar um culto abençoado, como sempre tem feito, orar por sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual foi a motivação que te trouxe aqui hoje, mas eu sei que Deus tem um propósito. Nada é em vão quando nós atuamos na causa do Senhor, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Então vamos nos colocar de pé, se vocês permitem, e vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade de culto. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui nesta manhã. O Senhor permitiu que ligássemos os nossos aparelhos e pudéssemos juntos, como igreja, como comunidade, em nome de Jesus, adorar o teu santo nome. Por nós mesmos não seríamos dignos de alcançar a tua graça, mas Jesus Cristo morreu na cruz, Ele nos santificou para que nós pudéssemos entrar na presença dos santos, que é o lugar da tua habitação, e a tua habitação é em nosso coração, Pai. E por isso, ó Pai, que nós possamos alimentá-lo em nossas vidas, através do louvor, através das orações, através do culto que iremos prestar a Ti. Use o Teu servo, a palavra que Ele ministrará nesta manhã, certamente ela vem da parte do Senhor, e que o Senhor abençoe Teu servo, para que Ele possa nos abençoar, restaurar as nossas forças, colocar em nós uma novidade de vida, porque o Senhor quer crentes fortes, crentes restaurados, crentes que trabalham com coragem diante desse mundo desafiador. E por isso, Pai, nós estamos aqui para renovar as nossas forças no Espírito do Senhor. Ó Deus bendito, obrigado por tudo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O tema desta manhã é o significado teológico da ressurreição. A ressurreição é a confirmação da filiação divina de Cristo. Cristo é Filho de Deus e, através da sua ressurreição, Ele realizou o plano maravilhoso de Deus para que seus filhos também, se um dia, na sua vinda, irão também ressurgir dentre os mortos para a glória de Deus. Diz assim o versículo em João 3,16, bem conhecido nosso. Podemos falar de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez seja diferente na versão lá, que nem olhei, mas conhecemos bem e sabemos o propósito desse versículo. Louvamos-te, ó Deus, é o hino que iremos cantar.
Aleluia, toda graça, tua graça imploramos. Vamos ler em uníssono a leitura bíblica que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 19 e 22, e Jó 19 e 25. Vamos ler bem fortes? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A nossa esperança não está nessa vida, pelo contrário, a nossa esperança está além desta vida, está na vida eterna. Nós estamos confiantes e somos confiantes que Jesus irá voltar. No final do texto diz: e por fim se levantará sobre a terra. Nós seremos vivificados em Cristo. Amém por isso. A ressurreição é o cumprimento eficaz da obra de Cristo. Este é o momento de dedicação de vidas e bens ao som do hino Amor. Oremos. Pai Celeste, neste momento em que nós dedicamos os dízimos, as ofertas, também dedicamos as nossas vidas ao Senhor, dedicamos, ó Pai, não só os recursos financeiros, mas também dedicamos o nosso serviço. Ó Pai, precisamos trabalhar para a obra do Senhor, não precisamos, ó Pai, resumir a nossa vida de cristão apenas colaborando financeiramente. O Senhor deseja usar os nossos dons, o Senhor deseja usar os nossos talentos para a glória do Senhor, para que vidas alcancem a salvação em Jesus Cristo. O Senhor deseja usar o nosso conhecimento da Tua Palavra, para que o Evangelho alcance os corações dos nossos parentes, dos nossos amigos, alcance o coração desta cidade,
alcance o mundo através de missões mundiais. Ó Deus, vidas estão morrendo sem Cristo e sem salvação aos nossos pés, e nada temos feito para que o Evangelho venha transformar essas vidas. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos faça melhores e nos faça ser tocados para que possamos, ó Pai, avançar a obra do Senhor através das nossas vidas dedicadas à Tua obra. Obrigado, ó Pai, por estes recursos, que eles sejam dirigidos pelo Espírito do Senhor, para que seja uma bênção nesta casa, para que seja uma bênção nos projetos dessa casa e para que alcance as pessoas necessitadas, que precisam deles para que também sejam abençoadas financeiramente, através do alimento, através de todas as necessidades que os recursos financeiros precisam suprir. Obrigado, Pai, portanto, por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A ressurreição de Cristo é a aprovação de Deus, Pai, de toda a obra realizada por Cristo. Deus seja louvado. Apocalipse 5:13 diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Este momento é um momento de gratidão. Eu não sei se nós temos aqui os aniversariantes da semana, mas nós agradecemos a Deus pela vida dos aniversariantes. Nós reconhecemos que a vida é um dom dado por Deus. Nós precisamos celebrar, precisamos agradecer ao Senhor pela vida desses irmãos e amigos. Eu não sei quantos aqui estão aniversariando essa semana, os amigos que nos acompanham pela internet também, eu não sei. Se porventura há alguém aqui que fez aniversário essa semana? Acho que não, né? Mas Deus abençoe sua vida. Talvez o seu motivo de gratidão não seja mais um ano de vida, pode ser uma bênção especial, pode ser algo que você reconhece que veio da parte do Senhor. Se porventura você tem algum motivo especial para agradecer a Deus, eu gostaria que você se colocasse de pé. Quem sabe Deus tenha te dado uma bênção especial essa semana. Praticamente todos os irmãos, se não todos, estão de pé aqui no templo. Você em casa também, eu sei que tem um coração agradecido. A nossa salvação já é uma bênção especial, não é verdade? Então eu quero orar então nesse sentido. Eu gostaria de aproveitar também, logo em seguida, orar pelas crianças. Eu não sei se as crianças já estão aqui no templo, não? Mas eu tenho algumas, a gente ora antes de passar a palavra para o pastor. Pai Celeste, mais uma vez nós entendemos que a oração é a ferramenta que o Senhor nos deu para que pudéssemos falar contigo, para que pudéssemos abrir o nosso coração diante do Senhor, para agradecermos pela vida dos irmãos que completaram mais um ano de vida, talvez os nossos amigos que estão conosco. Ó Pai Celeste, que o Senhor derrame toda a sorte de bênção celestial nessas vidas preciosas, que eles possam ter os seus sonhos realizados na presença do Senhor, que eles possam, neste novo ano de vida, descansar no Senhor, buscar a paz do Senhor, entender que, assim como o Senhor tem sustentado as suas vidas até aqui, o Senhor jamais os abandonarão. Pai Celeste, que haja intimidade com o Senhor, que haja um novo comprometimento com o Senhor,
que haja consagração de vidas, que haja aniquilação do pecado que tão de perto nos rodeia, para que entendamos que a alegria do Senhor é a nossa força. Pai bendito, abençoe os projetos desta igreja. Esta igreja é propriedade do Senhor, não é propriedade do homem. Nós somos os teus servos, e aquilo que o Senhor manda, nós iremos fazer. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, estamos aqui para fazer a tua vontade. Esvazia-nos do nosso eu, esvazia-nos do nosso querer, que todos os nossos planos sejam efetuados pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Bendito Pai, nós temos um coração agradecido porque o Senhor, desde a eternidade, escolheu nos amar, e por isso, ó Pai, nós não sabemos o que fazer para retribuir este amor que o Senhor tem por nós. Mas, ó Pai, estamos aqui para pedir perdão pelos nossos pecados e dizer que nós queremos começar tudo de novo, dizer que nós queremos ser mais fiéis, conforme o Senhor exige de nós. Ó Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas casas. Não permita que o pecado venha interferir na vontade do Senhor em nossas famílias, e que sejamos instrumentos do Senhor para abençoar vidas, instrumentos do Senhor para que vidas sejam curadas, para que almas sejam confortadas e consoladas pelo Seu Espírito, diante de tanta perda humana, diante de tanta perda material. O Senhor é a nossa salvação, e por isso, ó Pai, nós estamos aqui para depositar totalmente a nossa fé no Senhor. Que o Senhor abençoe os missionários, que o Senhor abençoe os que são alvo do trabalho deles, e que o amor do Senhor seja conhecido em todo o universo, para a glória do Senhor. Obrigado também, Senhor, pela vida do pastor Gerson, que irá ministrar a tua palavra. Que o Senhor use o teu servo para que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida, para que sejamos, ó Pai, resilientes e comecemos uma nova etapa de adoração, conforme o Senhor deseja para cada um de nós. Obrigado por tudo, obrigado pela vida das crianças que estarão saindo para o culto. Que o Senhor abençoe a vida delas, para que elas possam também crescer na tua palavra, e que elas possam construir uma geração melhor do que a nossa, uma geração de verdadeiros adoradores. Tudo isso pedimos e agradecemos pelo poder que há em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podeis assentar. Vamos louvar o Senhor ainda com mais um cântico que diz: Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos com ações de graças, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor. Vamos louvar o Senhor?
assentar, irmãos. Amados irmãos, bom dia. Amados amigos que nos assistem pela internet, Deus os abençoe. Irmãos que estão em casa, que a graça de Deus repouse sobre cada um de vocês. Voltemos a falar sobre um dos assuntos, dos fatos mais gloriosos acontecido na história da raça humana. E essa história perpassa todas as Escrituras. E nós vamos tratar, pelo menos, de 4 pontos, 4 tópicos sobre ainda a ressurreição do Senhor Jesus. Porque esse assunto é um assunto dos mais importantes do cristianismo. Perguntar-se-ia o que nos adiantaria seguir alguém que estivesse morto, como muitos líderes religiosos têm milhões de seguidores, mas eles estão mortos. Ou melhor, os líderes estão mortos. E seguem esses líderes mortos milhões de pessoas. Mas graças a Deus que nós seguimos ao Cristo vivo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Daí o fato ser de absoluta importância para nós. Respeitamos aqueles que seguem líderes religiosos que estão mortos. Mas, senhores, isso é de todo inútil no que diz respeito à eternidade. Como que você fará naquele dia final, quando chegar à presença de Deus, cujo líder que você seguiu será ressuscitado e vai comparecer diante de Deus para prestar contas de toda a sua vida, e você o seguiu neste mundo, quando ele nada poderia fazer para a sua salvação. Ele fez de você um religioso, mas não fez de você um novo nascido, uma nova criatura, como Jesus faz com seus seguidores. Eles não puderam implantar na sua vida, a vida deles. Esses religiosos, esses líderes religiosos, não puderam implantar na sua vida o que Jesus implanta na vida dos seus seguidores. E a pergunta é: o que é que Jesus implanta na vida dos seus seguidores? Jesus implanta nas nossas vidas a vida dele em nossas vidas. Amém? Ele passa a morar em nós. As nossas almas passam a ser parecidas com a alma do Senhor Jesus. O nosso caráter, o nosso ser, nós somos transformados à imagem moral e metafísica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto que os líderes religiosos que milhões de pessoas seguem não podem transformar as almas dos seus seguidores. Daí o fato de que a ressurreição de Jesus Cristo
é de suma importância para todos nós, que o amamos, que o seguimos. Resumindo essa fala introdutória, eu diria: Jesus implanta em nós, que cremos nele, a sua própria vida. Jesus nos dá a sua vida. Ele caminha conosco, sim, mas mora também dentro de nós. Foi isso que diz Paulo apóstolo, de maneira maravilhosa, absoluta certeza, diz Paulo apóstolo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo, observem, vive em mim. Se vocês pegarem o texto original, vocês perceberão a força dessa expressão. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive para dentro de mim. E a vida que eu tenho agora, a vida que eu estou vivendo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. O que é mais interessante nesse texto sagrado de Gálatas é exatamente isso. Não sou mais eu quem vive, mas observem, mas Cristo vive para dentro de mim, dentro de mim. Os líderes religiosos que estão mortos, que são seguidos por milhões de pessoas, e milhões de pessoas não podem viver dentro de você e fazer de você uma nova criatura. Daí o fato de que a ressurreição precisa ser pregada e anunciada pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja precisa afirmar e confirmar, reafirmar que o Cristo que morreu está vivo pelos séculos dos séculos. Eu quero tomar o texto de João capítulo 11, versículos 25 e 26. Um texto por demais conhecido, e depois eu quero discutir com os irmãos o significado teológico da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 11, versículos 25 e 26. Um texto muito conhecido, que está no contexto da morte de Lázaro, e Jesus conversando com as irmãs enlutadas, ele proferiu essa pérola maravilhosa de João 11, 25 e 26. Jesus falando com as irmãs, notadamente com Marta, ele afirmou dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais ou nunca, na outra versão, morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Observe que coisa. Mas você crê nisso? Perguntou Jesus à irmã enlutada. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí, se você a trouxe, ou se você a tem no seu aparelho celular, ou que os irmãos olhassem aqui para a nossa tela, eu creio que está aqui, e que nós repetíssemos esse texto maravilhoso, juntos. Vamos falar juntos? João 11, 25 e 26. Juntos? Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, Maria? Foi a pergunta de Jesus. Maravilhoso Jesus. Ninguém, nenhum líder religioso pôde fazer essa afirmação. E se tivessem feito, seriam impostores.
seriam usurpadores. A única pessoa que diz isso foi Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu gosto demais disso. Isso me dá um descanso profundo ao coração. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. É disto que os homens precisam. Os homens, o ser humano, não precisa apenas de ter um líder religioso neste mundo. Nós precisamos de um líder espiritual que veio do céu, que não é apenas da terra. E Jesus declarou isso: eu vim do céu, eu não sou deste mundo, e eu vim do céu com uma missão precípua de buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu sou do céu, eu sou de cima, e vocês são de baixo, mas eu vim de cima. Querido amigo internauta, exatamente desse Cristo que você precisa. Alguém que veio de cima, e ele é de cima. Para fazer o quê? Para nos dizer nesta manhã que eu sou a ressurreição. Eu sou. Ou seja, eu tenho domínio sobre a morte. Eu tenho domínio sobre os poderes. Eu tenho domínio sobre as potestades. Tudo está debaixo dos meus pés, inclusive a morte. Por quê? Se alguém crê em mim, ainda que morra, vai viver. E o verso 26, e todo aquele que vive e crê em mim, observe o Senhor Jesus declarando, não morrerá o quê? Eternamente. Não é isto de que nós precisamos? Afinal de contas, nós somos partes deste mundo. Observem, nós somos partes integrantes da eternidade. Ou seja, nós somos uma pasta biológica, um físico, matéria assim, pó, que voltaremos à sepultura. Mas nós somos mais do que isto. Nós somos almas viventes. E esta alma da verdade, ela viverá eternamente com Deus no céu ou com os demônios no inferno. Não tem como fugir a esta verdade eterna. Ou você, na verdade, permanecerá eternamente com Deus, ou você permanecerá eternamente com aqueles que rejeitaram Jesus e com milhões de demônios no inferno. Por isso Jesus declara, quem crê em mim jamais morrerá, e observa a palavra eternamente. É uma questão extremamente séria. É uma questão absolutamente digna de ser estudada, meditada por você que me acompanha pela internet, os irmãos que estão em casa e todos os irmãos que estão presentes. Nós devemos pensar nesse fato, nesses dois fatos. Jesus é a ressurreição, ou seja, ele tem domínio absoluto, irmãos meus, não retoricamente sobre a morte, mas efetivamente ele tem poder sobre a morte. Ele deu prova disso. Como é que ele fez para nos provar isso? Ele ressuscitou a filha de Jairo, menina querida dos pais. Jairo implorou a Jesus que a ressuscitasse. E Jesus foi à casa de Lázaro, ou melhor, desculpem, à casa de Jairo, e levantou a filha dele da sepultura. Por isso que ele disse, eu sou a ressurreição. Não foi um discurso vazio, não foi retórica, não foi uma narrativa vazia, mas num fato concreto, a menina levantou-se da morte. Mais adiante,
num cortejo fúnebre, quando uma mãe viúva estava levando seu filho para ser sepultado, uma grande multidão, a multidão da morte, a caravana da morte. Jesus ia passando agora com a caravana da vida, provavelmente com seus discípulos e uma multidão atrás dele. Jesus parou a multidão, no meio do caminho, rumo ao cemitério, e chamou aquela mãe e disse-lhe: observem, não chores. Como que a mãe não vai chorar vendo seu filho caminhando para a sepultura, já no caixão? E Jesus chega e diz essa palavra: não chores. Meus irmãos, sabe por quê? Porque ele sabia que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele poderia ordenar aquele rapaz e fazer com que as lágrimas da sua mãe pudessem ser enxugadas naquela hora. Quando Jesus diz: não chores, porque ele tinha o poder de estancar as lágrimas dos olhos da mãe. E mais do que isso, ele tinha poder para curar a dor do coração daquela viúva. Ele tinha poder para dar um novo sentido de vida àquela viúva, porque viúva naquele contexto não tinha perspectiva de vida, não tinha amparo financeiro, nem amparo social. Uma viúva no contexto judaico, se ela não tivesse parentes para ampará-la, era uma desgraça. E Jesus trouxe todo de volta, e por isso ele parou e disse: não chores. Enxugou as lágrimas dos olhos, tirou a tristeza e o luto do coração da mãe, e ordenou o rapaz que saísse da sepultura, ou melhor, que saísse da morte. No meio da estrada, indo para o cemitério, o rapaz ressurgiu dos mortos, amém? E ele devolveu a mãe triste, e toda a multidão assistiram àquele momento glorioso, assistiram às obras do Messias. Esse é o aspecto teológico da ressurreição de Jesus. Porque ele fez isso para nos mostrar que no final também ele fará a mesma coisa com aqueles que creem no seu nome. E o rapaz foi devolvido à sua mãe. Mais tarde, Jesus agora chega a esse ponto aqui do capítulo 11, versículos 25 e 26. Lázaro, amigo de Jesus. Marta, amiga de Jesus. Maria, amiga de Jesus. Uma família em cuja casa Jesus hospedava. E Lázaro ficou doente. Avisaram-no de que o rapaz estava doente, prestes a morrer. E Jesus, na verdade, não veio. E aqui uma coisa importante: Jesus sabe quando vem nos encontrar. Jesus sabe quando pode, na verdade, amenizar as nossas dores. Ele é soberano, ele chega a hora que ele quer, quando quer e no momento certo. Jesus nunca chega atrasado. E aparentemente ele chegou atrasado quase 2 dias. Mas não era atraso. Não. Aquilo ali foi para a glória de Deus. Às vezes, irmãos meus, Deus parece nos responder de maneira tardia, mas nada disso. Deus chega à hora certa, ao momento certo. Mas e a dor? E a tristeza do coração? E a morte que invadiu a casa de Marta e Maria? Jesus não levou-se em conta? Claro que levou. Então por que deixou ele morrer? Aliás, ele foi questionado: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas uma coisa importante: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia.
e acudiu Jesus: nada disso, Maria, nada disso, Marta. Aí vem esse capítulo 11, verso 25 e 26. E eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não chegou atrasado. Jesus nunca chega atrasado. Pode ser que nós soframos dores, soframos tribulações e até a perda. E nós questionamos, por que Deus não interveio? Deus estava intervindo sim, dentro do seu tempo, dentro da sua vontade santíssima, e ele passou ainda, a mim me parece, 2 dias, esperando que Lázaro morresse, a fim de que ele mostrasse a glória do seu poder na ressurreição. E ele foi até o túmulo de Lázaro, mandou remover a pedra, e a pedra foi removida, e Jesus, com seu poder, com a sua onipotência, com todo o poder que lhe foi dado no céu e na terra, o Senhor Jesus declarou: Lázaro, vem para fora. Aleluia. E naquele momento, aquele homem que estava enfaixado, com as mãos amarradas, preso por aquelas tiras e preso pela morte, na sepultura, e Marta afirmou dizendo: Senhor, não vale a pena, já cheira mal. Jesus declarou: vem para fora. E o homem veio, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E esse moço cria em mim, e eu vou ressuscitá-lo, e ele não vai morrer eternamente. E aqui está para nós, irmãos meus, uma garantia maravilhosa. Nós cremos em Jesus, ainda que morramos, ressurgir-nos-emos. Amém? Ainda que morramos, ressurgir-nos-emos. E outra coisa importante, e uma vez mortos, nós não morreremos eternamente, porque da ressurreição final, Jesus Cristo nos levantará também da morte. Por isso que a ressurreição de Jesus é importante. Agora deixe-me colocar aqui ligeiramente para vocês algumas proposições que você pode anotar em sua casa. Ela não será exibida aqui, mas vou dizê-las e você pode anotar aí. O significado teológico da morte de Jesus. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus é uma afirmação, de fato, da filiação de Jesus Cristo com Deus Pai. Ou seja, a ressurreição de Jesus, Deus está dizendo: de fato, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Jesus, em seu ministério terreno, ele reivindicou para si uma filiação única e especial com Deus, demonstrando com isso, de forma distintiva, no seu relacionamento com Deus, de que na verdade ele era o Filho de Deus, enviado a este mundo para salvar os que se haviam perdido. Aquele que foi morto como maldito por nós, conforme Gálatas capítulo 3, odiado pelos homens, e Deus teve que descarregar a ira de Deus sobre Jesus. Aquele que na verdade era maldito, na realidade ele era o bendito Filho de Deus, no qual Deus foi glorificado, no qual Deus tinha todo o prazer. Ou seja, o rejeitado na terra foi coroado por Deus na ressurreição. Amém? Portanto, a ressurreição de Jesus reafirma a realidade da sua filiação eterna com Deus. De fato, ele era o Filho bendito de Deus. É o primeiro aspecto teológico da ressurreição, a filiação de Jesus para com Deus Pai. Ou seja, ele era de fato o Filho de Deus,
no qual Deus tinha todo o prazer. Tanto é assim que Deus o ressuscitou dos mortos. Aquele que era maldito pelos homens, maldito por Deus, porque a lei de Deus foi cobrada nele. E diz Paulo apóstolo aos Gálatas capítulo 3, que Deus o fez maldito por nós. Aquele maldito, aquele rejeitado, aquele desprezado, de fato tinha uma filiação profunda com Deus. É o bendito Filho de Deus. Isso é importante para todos nós. A origem de Jesus Cristo, portanto, é uma origem divina. Jesus não é um Buda qualquer, não um Maomé qualquer, não um Confúcio qualquer. A sua origem, a sua filiação é divina. Ele é o Filho bendito de Deus. E pelo fato de ser ele o Filho bendito de Deus, Deus jamais permitiria que ele passasse o resto do tempo escatológico da sepultura, ou seja, que ele passasse na sepultura, na verdade, até que Deus pusesse fim a esse mundo. Deus jamais permitiria que os vermes comessem a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele jamais experimentaria a corrupção, já dizia o salmista. E por quê? Deus jamais permitiria que o seu Filho bendito fosse, na verdade, irmãos meus, comidos pelos vermes no coração da terra. Amém? Deus o levantou, porque é o bendito Filho de Deus. Seria impossível ele permanecer na sepultura. O primeiro aspecto teológico da morte, da ressurreição de Jesus. O segundo aspecto teológico da ressurreição de Jesus é que a ressurreição de Jesus é o cumprimento eficaz da obra que Jesus realizou na terra. Ou seja, a ressurreição significa o cumprimento de seu ministério na terra. O Cristo afirmara ter vindo fazer uma obra de salvação e fez. Não foi isso que ele disse a respeito de Zaqueu? O Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E esta obra, na verdade, realizada na vida de Zaqueu, ela se realizou e se realiza na vida de todos os que creem. Ele veio para morrer, ele veio para salvar, ele veio para dar vista aos cegos, ele veio para limpar os leprosos, ele veio para libertar os cativos da prisão. Ele veio para trazer vida aos homens e fez isto durante todo o seu ministério. E no final do seu ministério, Deus o levou à cruz. E na cruz ele morreu e cumpriu toda a agenda de Deus. Por isso que Deus o ressuscitou dos mortos. Aleluia! Os irmãos entendem isso? Amém? Ele cumpriu à risca toda a agenda de Deus. Toda a minha desobediência, toda a sua desobediência, toda a nossa miséria, toda a nossa transgressão, Jesus, na verdade, colocou-se para ser o nosso substituto e cumpriu tudo aquilo que Deus quis que ele cumprisse, principalmente durante o seu ministério. Ele foi cumprido ponto a ponto, até chegar a hora de ele afirmar: Pai, chegou a hora de eu dar a minha vida pelos homens e consumar completamente o teu projeto eterno de salvar, de redimir os homens. Eu vou para a cruz e vou dar minha vida. Ele cumpriu isso. E quando morreu, Deus não permitiu que ele ficasse na sepultura, porque ele cumpriu toda a agenda de Deus, que começou na eternidade em nosso favor. Amém? Esse é o significado teológico da eficácia da obra de Jesus. Uma obra perfeita, uma obra sem retoque,
Uma obra, irmãos meus, absolutamente perfeita, sem pecado, em franca obediência. Tudo que Deus determinou para que ele fizesse a nosso favor e para a glória de Deus Pai, ele fez. Aliás, ele declarou: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que tu me deste para realizar. Eu realizei na terra a obra que tu me deste. Glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E Deus, na verdade, aplaudiu esse trabalho. Jesus fez um trabalho maravilhoso para alcançar os homens. Haja vista, irmãos meus, a nossa presença aqui hoje. A nossa presença aqui hoje foi o cumprimento cabal, perfeito, sem retoque, da obra de Jesus, que foi aceita por Deus, e agora Deus, na verdade, nos leva a conhecer essa obra pelo Espírito Santo, e nós somos salvos pelo trabalho de Jesus, e Deus agradou de todo o seu trabalho. E louvado seja Deus, estamos aqui salvos pela graça de Deus. Mas há um outro aspecto teológico da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, irmãos meus, nos mostra a aprovação de Deus pelo trabalho que foi realizado. Presta atenção num detalhe, presta atenção nisso. Negativamente, eu diria, a não ressurreição de Cristo, a não ressurreição de Cristo, entre outras coisas, significaria a não aceitação do sacrifício do Filho por Deus, por parte de Deus Pai. A ressurreição consiste na declaração por parte de Deus Pai, como representante da Trindade, que as demandas do pacto foram cumpridos no seu aspecto sacrificial pelo Filho, representante do seu povo eleito. Portanto, o Filho não deveria permanecer na sepultura. A ressurreição é o amém. Amém. É o amém de Deus Pai. Ou seja, quando Jesus trabalhou 30 anos e chegou aos 33 e morreu na cruz, Deus disse amém. Quando Jesus declarou: Pai, a obra está consumada, é como Deus dissesse amém. Ok? Os irmãos estão compreendendo isso? Sim ou não? A ressurreição de Jesus, portanto, quando Deus o tirou da sepultura, era o amém de Deus. Aleluia. Foi o amém de Deus. Deus está dizendo que a ressurreição, volto a dizer, é o amém do Pai. A obra expiatória do Filho. Se afinal a obra expiatória de Cristo deveria ser eficaz, tinha que terminar não na morte, mas na ressurreição. A morte de Cristo tinha que ter uma eficácia, não na morte. A eficácia da ressurreição, na verdade, está exatamente no fato da ressurreição. Amém? Os irmãos estão compreendendo essa verdade eterna? Ou seja, a morte de Jesus Cristo teve a sua grande eficácia, a sua importância maior, alcandorada, extraordinária na ressurreição. Volto a dizer, a morte de Cristo foi o amém de Deus, aprovando o trabalho que o Filho fez. Glória a Deus por isso. Na ressurreição, Jesus Cristo é publicamente coroado como Senhor. No Novo Testamento, a autoridade máxima legitimadora para Jesus Cristo é o próprio Deus, vindicando e exaltando Jesus pela ressurreição, e com isso, retrospectivamente, validando o ministério de Jesus. Deus disse amém.
você fez tudo bem. Você fez tudo conforme eu queria. Tudo que nós planejamos. Nós quem? Eu, o Pai, você, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade Divina. Tudo que nós planejamos, você executou perfeitamente. Você recebe o meu amém. E eu ressuscito você, porque eu digo amém no que você fez em favor dos homens. Meus irmãos, quando eu olho para mim, pastor Wellington, eu vejo a minha miséria. Quando eu olho para mim, eu digo, meu Deus, se não fosse Jesus, estaria perdido eternamente. Porque na verdade eu sou miserável pecador. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, a obra perfeita de Jesus, a agenda que Ele cumpriu perfeitamente, o trabalho que foi combinado na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que Jesus realizou no mundo em meu favor, eu me animo, eu digo, eu nada sou, eu nada posso, mas Jesus pode tudo, aleluia. Ele pode tudo, Ele tem todos os méritos. Deus disse amém no que Ele fez em meu favor. Aí o meu coração descansa, porque o meu Senhor tem todos os méritos. O meu Senhor tem todo o poder de apresentar um miserável como eu, naquele dia final, a Deus Pai. E Deus Pai vai olhar não para mim, mas para Ele, cuja justiça Deus imputou a mim, e Deus vai me permitir entrar no céu, por causa do amém que Deus diz na morte e da ressurreição do seu Filho. Aleluia. Você compreende isso? Meus irmãos, isso é maravilhoso. Se o mundo soubesse disso. Se o Supremo Tribunal Federal desse país, se aqueles homens de toga soubessem isso. Eles veriam que não são deuses. Naturalmente, deveriam se curvar diante do Deus eterno e fazer justiça para o povo brasileiro, que está numa confusão tremenda, uma barafunda jurídica, esquecendo-se de que há alguém que não vai poder dizer amém no trabalho deles, mas Deus diz amém no trabalho de Jesus. Amém? Deus diz amém no trabalho de Jesus, e aprovou Jesus, e aprovando Jesus, aqueles que creem em Jesus também serão aprovados por Deus em termos de salvação, porque a justiça de Jesus será imputada a nós, e Deus vai dizer amém na nossa chegada ao céu, e vai nos permitir entrar no céu pela graça de Deus. Daí o fato da ressurreição. E por último, o significado teológico da morte de Jesus. Outro significado importante, que a morte do Senhor Jesus Cristo, irmãos queridos, é o triunfo de Deus. Interessante, irmão Nilson. Os demônios, notadamente Satanás, Lúcifer, pensou que havia vencido Jesus. 3 dias pensou, viu Galileu? Estás morto. Está vendo, Galileu? Eu venci. Mas só que Satanás, na verdade, não sabia. Não pôde entender que Jesus nunca experimentaria a corrupção na sepultura. Satanás perdeu a batalha. Os demônios perderam a batalha. Os poderes perderam a batalha. Porque a ressurreição do Senhor Jesus é o triunfo de Deus sobre todas essas coisas que eu vou agora elencar, para que os irmãos meditem a respeito delas. Primeira coisa, a ressurreição de Cristo assinala a vitória de Deus sobre o quê? Sobre o pecado. Não foi o pecado que causou toda essa desgraça no mundo? Não começou lá no Éden?
que muitos incrédulos, materialistas, não creem no Gênesis, não creem que Deus criou o mundo em 7 dias, creem na evolução, uma verdadeira mentira, que o diabo arranjou, que o diabo levantou alguém para tecer, na verdade, uma teoria que não tem, na verdade, diante de Deus, nenhum significado, porque a Bíblia diz, no princípio, criou Deus o quê? Os céus e a terra vieram da mão de Deus. E o pecado ali, no Éden, entrou nas nossas vidas. Pecado, irmãos meus, é ir além daquilo que Deus estabeleceu. Por isso que pecado tem o nome de transgressão. É ir além daquilo que está posto por Deus. O que é que Deus pôs? Deus disse a Adão: todas as coisas do jardim, todas as árvores, de tudo você pode comer. Tudo é seu. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece? Da árvore da vida, você não toque. Deus é soberano, Ele pode determinar o que nós podemos, o que nós não podemos. E uma coisa importante, quero que vocês guardem isso: Deus não é desmancha prazer. Deus nos dá os melhores prazeres nessa terra. As coisas boas Deus nos dá. Deus não é desmancha prazer, mas é claro, Deus, na verdade, Ele ordena tudo. Ele, na verdade, põe lei para todas as coisas. Por exemplo, o sexo é uma coisa maravilhosa, é ou não? É. E Deus criou, mas pôs regras. Nada errado com isso. No casamento é uma bênção. Comer é sobrevivência. Comer é uma bênção. Do contrário, você morre. Mas se você comer demais, você peca. É glotonaria. Água é uma bênção, mas a água pode matar você. E tantas outras coisas boas. Deus não é desmancha prazer. Acontece que, na verdade, Deus regulamenta tudo. Tudo tem regulamento, para que as coisas sejam feitas segundo os regulamentos de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Deus não proíbe nada bom ao homem, desde que os homens façam dentro dos propósitos de Deus. Volto a dizer, Deus não é desmancha prazer. Deus nos dá todos os prazeres dessa terra, dentro exatamente daquilo que Ele determina, para que nós façamos no contexto daquelas coisas boas que nos concede. E o pecado vem e tira essas coisas boas que Deus nos deu. Entrou na nossa vida, e com Ele trouxe o quê? A morte. E Cristo veio para vencer o pecado. Ele nasceu para vencer o pecado. E Ele venceu o pecado. E a morte entrou pelo pecado. Ele venceu a morte. Vitória de Deus, a ressurreição de Jesus. Então, na vitória de Deus, a ressurreição de Cristo é a vitória de Deus, porque a ressurreição venceu o pecado. Crendo em Cristo, os nossos pecados são perdoados. Nós vencemos o pecado em Cristo. Ele venceu a morte. Crendo em Cristo, Ele já nos declarou: quem crê em mim, ainda que seja morto, o quê? Viverá. Ele venceu Satanás. Satanás não pode nos vencer. Ele pode nos tentar. Pode até nos dar um tombo. Mas fazer com que percamos a salvação, nunca. Porque Jesus já nos segura pela sua mão. Amém? Pelo pecado entrou a morte no mundo. A vitória sobre a morte deveria ser concretizada por meio de um homem que morresse e ressuscitasse. E isso aconteceu com Jesus. Os demônios foram vencidos. Estão sob o domínio de Cristo. E a morte foi transformada, significando agora, não mais o fim, mas sim o ingresso do crente na presença gloriosa de Jesus. Olha que coisa. A morte não é o fim.
Jesus declarou: quem crê em mim nunca vai morrer eternamente. Então, portanto, irmãos queridos, eu diria aos irmãos que a ressurreição de Jesus é a vitória de Deus. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre Satanás. Pelo pecado então a morte no mundo, a vitória sobre a morte deveria ser concretizada por meio de um homem que morresse e ressuscitasse. Jesus morreu e ressuscitou. Satanás e seus demônios estão por baixo do domínio de Cristo. E a morte foi transformada, significando agora não mais o fim, mas sim o ingresso no céu, na eternidade, com Cristo, daqueles que creem no seu nome. Este é o significado teológico da morte de Jesus. Amém? Maomé está preso à sepultura. Nós respeitamos quem segue isto. Buda está preso à sepultura. Nós respeitamos seus seguidores. Chico Xavier está preso à sepultura. Nós respeitamos isso. Padre Cícero está preso à sepultura. Nós respeitamos isso. Mas nós seguimos alguém que está vivo pelos séculos dos séculos. Alguém que venceu a morte. Alguém que venceu os demônios. Alguém que venceu toda a potestade. Alguém que nos afirma dizendo: vocês que creem em mim, vocês nunca morrerão eternamente. Só Jesus pode dizer isso. Amigo que me ouve pela internet, pelo amor de Deus, creia em alguém que veio do céu, alguém que Deus disse amém no trabalho que ele fez, ou seja, na sua encarnação, no seu ministério terreno, na sua morte, na sua ressurreição. Deus disse amém. Deus aceitou. E se você receber Jesus nesta manhã, todo o trabalho que Jesus Cristo fez será seu. E pelo trabalho de Cristo, você arrependendo-se dos seus pecados e entregando a sua vida a Jesus, você será salvo. Deixe-me dizer uma coisa a você: você somente entrará no céu exatamente através da morte e da ressurreição de Jesus, porque ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Fora disso, a Bíblia diz que você jamais entrará no céu, jamais. Graças a Deus, a morte para o crente em Jesus Cristo não é o fim, mas é entrada triunfante, é entrada feliz na eternidade com Jesus Cristo, porque Ele vive por toda a eternidade. Você que me ouve pela internet, pelo amor de Deus, você não precisa apenas de seguir um líder religioso, você não precisa apenas de uma religião, você precisa de alguém que morreu por você, que pagou sua dívida, que foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia e venceu o pecado, venceu os demônios, venceu a morte. E quando você o receber como Salvador, e quando chegar a sua morte, você não vai morrer, afirma Jesus, eternamente, mas você vai entrar eternamente na santa presença de Deus e ficar com Ele eternamente. O que é que você quer? O que é que você deseja? Se é apenas um religioso, seguindo, na verdade, um líder religioso que está morto, ou você quer seguir um líder religioso que está vivo, chamado Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus? Qual é a sua escolha? Você precisa arrepender-se. Você precisa crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. E você precisa saber que Jesus vence todos os poderes por sua causa, inclusive a morte. No dia final, Ele tirará você da sepultura, se você crer nele. Ele afirma: se você crer em mim, você jamais morrerá
eternamente. E dou graças a Deus, porque isso é verdade. Verdade não pastoral. Não é uma verdade de pastores, de pregadores apenas. Nós simplesmente falamos essa verdade. Mas a verdade é que Deus disse: o meu filho não experimentará a corrupção, tirá-lo-ei da sepultura, lá no Velho Testamento. E quando Jesus morreu, Deus de fato o tirou da sepultura. É desse Jesus de que você precisa. Um Jesus que deu a vida por você, que Deus o ressuscitou, e a ressurreição de Jesus é uma vitória. Vitória! Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre os demônios, vitória contra todas as forças em seu favor. Por isso que você precisa de Jesus, porque sem Jesus você não vence o pecado, sem Jesus você não vencerá a morte, sem Jesus você não suportará o poder dos demônios, sem Jesus você estará perdido, sem Jesus não há vida, não há vida, não há vida fora de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. É disso que você precisa, meu amigo internauta. Você que me ouve pelas redes sociais, você precisa de Jesus, cuja morte e cuja ressurreição Deus disse amém. E Deus aprovou tudo que Ele fez. Agora tudo que Ele fez é nosso. Creia e seja salvo eternamente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês podem se colocar em pé, por favor, e vamos louvar o Senhor? Porque digno é o Cordeiro, nosso Senhor, nosso Salvador.
tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que há de vir. Tua criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Deus Todo-Poderoso, que há de vir. És tudo para mim, e eu te adorarei. Sentar, meus irmãos, já estamos caminhando para o final, após uma palavra abençoada, uma palavra de Deus aos nossos corações, que nós sempre venhamos a nos lembrar o quão importante foi a ressurreição de Cristo e o quão importante é para nossas vidas, saber que um dia poderemos voltar a ter vida e vida eterna. Essa é a razão da nossa existência. Estamos aqui pelo simples fato de esperarmos este dia chegar. Que Deus abençoe a vida do pastor Gerson, que tem sido um mestre, um professor para nós. Deus use a vida dele para trazer palavras tão abençoadoras como esta. Estamos caminhando para o final, mas podemos passar esse momento para fazer alguns avisos. Eu não sei se a irmã Roberta tem um aviso? Pastor, tem um aviso. A irmã Roberta tem um aviso vamos começar por ela, vai falar algo a respeito da educação cristã. Nós podemos estamos aqui com uma especialista em higienização sanitária, a irmã Débora, nós podemos trocar o microfone porque estamos usando máscara, não é? Ela fez sinal lá que pode. Bom dia, meus irmãos. A minha palavra hoje é reforçar o convite
da nossa escola bíblica virtual. Com toda essa questão, né, da pandemia, nós não estamos ainda tendo a nossa EBD presencial, mas nós estamos fazendo a escola bíblica virtual. E já tem algumas semanas que nós decidimos adotar uma revista. A revista que nós adotamos é esta aqui, Conflitos da Vida. E nós temos assuntos bem interessantes. E já foram ministradas as aulas. E a gente tem uma vantagem na escola bíblica virtual, que as lições estão gravadas, né? O nosso Ministério de Comunicação tem disponibilizado no link, no grupo da igreja, do WhatsApp, e também está no Facebook. Então, para os irmãos terem uma noção do que já foi falado, a lição 1, ela foi separada em duas partes. Ela falou sobre o sentido da vida. Foi ministrada pelo irmão Nilson, as duas lições. A lição 2, ela falou sobre de onde vêm os conflitos. A semana passada foi a parte 1, ministrada pelo irmão Paulo Coutinho. E hoje vai ser a irmã Zenair falando a parte 2. Então, meu convite para que os irmãos estejam acessando, participando, para que possam estar, para que tenham a oportunidade de aprender ainda mais. E na semana que vem, a nossa lição vai ser ministrada pela irmã Joselma, e ela vai estar, o título é Por que o mundo está como está? Então, são assuntos bem interessantes, foram assuntos escolhidos pelos nossos pastores, então fica o convite para que os irmãos estejam participando. Um abraço, fiquem com Deus. Bom domingo para os irmãos, um domingo abençoado. Amém. Tem tido uma boa assistência, as pessoas têm acompanhado ao longo depois que há a gravação, em torno de 70 visualizações, tem sido muito bom, meus irmãos. Vamos lá aos avisos então, né? Campanha do terreno. Meus irmãos, temos que honrar esta semana a terceira parcela do divulgando esse trabalho. Eu já tive contato com pessoas que desejam aprender um pouco a respeito da área musical, então há vários cursos que os irmãos poderão estar consultando o irmão Bruno e também vendo nos nossos sites, tanto no Instagram quanto no Facebook, está sendo divulgado também. O Davi está fazendo flauta, está fazendo bateria, isso é muito bom. Desapego Central, a irmã Rosane tem usado esse trabalho para levantar recursos para missões, para a campanha do terreno, e também tem um bazar que é para missões, mas esse aí são móveis, utensílios que os irmãos desejam doar, tem em casa, querem desfazer em bom estado, e a irmã então revende para levantar recursos para a compra do terreno. Culto infantil, todo domingo, 9 da manhã, às 18 horas. Os irmãos que têm filhos pequenos, a partir de 5 anos, melhor dizendo, o Ministério Central Kids tem tido todo o cuidado com as crianças. Já temos algum tempo já fazendo esse culto, e tem sido uma bênção. Pode trazer o seu filho, sua filha, para participar. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais. Viva Jesus é poder. Momento de oração, domingo às 7 horas da manhã, tem sido muito bom, graças a Deus. Se você pode, venha participar conosco. Hoje eu cheguei mais cedo, consegui chegar mais cedo, pude aproveitar bastante o momento de oração, todos os domingos, 7 da manhã. Culto de celebração, domingo, os irmãos que estão mais, os visitantes que nos acompanham, às vezes ficam na dúvida,
E às 18 horas, hoje à noite, presencialmente e online. Estamos trabalhando para que o culto comece exatamente no horário, para que os irmãos possam, aqueles que estão aqui presencialmente, termos esse compromisso com os irmãos de começar na hora. É a tarde de oração, toda segunda-feira, às 15 horas. A irmã Angelina está à frente desse ministério. E o PGM, toda terça-feira, nós temos às 19 horas também, através da plataforma Team Link, pequeno grupo missionário. Culto de oração, quarta-feira, que nós temos. Estamos fazendo estudo, edifício teológico. Tem sido muito produtivo para a vida espiritual da igreja. E a campanha de missões mundiais. Nosso alvo é R$18 mil. Estamos avançando. Os irmãos que desejam ofertar, ajudar esses missionários que estão espalhados no mundo para que o Evangelho chegue até eles. Ok? Mais um? O Alô Pastor. Alô Pastor é uma iniciativa do Ministério de Comunicação. Tanto o pastor Wellington quanto o pastor Gerson Januário, estão ali os telefones deles, para que possam ouvir qualquer necessidade, qualquer aconselhamento. Esses pastores estarão à disposição de vocês, o pastor Gerson quanto a mim, estamos à disposição dos irmãos, algum parente, algum amigo que deseja falar conosco, é só nos ligar, ok? Amados irmãos, eu vou pedir os irmãos para ficarem em pé. E eu quero, em nome de Jesus, hoje é dia 11 de abril, e no dia 15 de abril, nós temos que pagar a terceira prestação do nosso terreno. Isso não envolve apenas dinheiro. É preciso de oração. E eu quero pedir aos irmãos que estão em casa e as pessoas que nos conhecem como Igreja Batista Central em Barra Mansa, amigos nossos, ex-membros da nossa igreja, onde você estiver nesse país, ex-membros, ajuda-nos. A igreja comprou o terreno aqui nos fundos da igreja, pensando no futuro das novas gerações. Nós já temos um terreno aqui nos fundos, e a igreja nessa pandemia, pela fé, nós compramos mais um terreno, que nos custou R$700 mil. É muita coisa para nós. E nós pagamos R$40 mil mensais. É difícil para nós. Então eu quero fazer um apelo a você, membro dessa igreja, membros de outras igrejas evangélicas que nos conhecem o pastor Gerson Januário, gente da nossa denominação batista, que me conhece a nossa igreja. Eu sou pastor dessa igreja ainda por 46 anos. Ex-membros, onde você estiver, nós podemos disponibilizar a nossa conta no banco. Você pode fazer um depósito nos ajudando, porque eu tenho certeza de que esses 2 terrenos, e que nós compramos agora, serão bênçãos para as futuras gerações. Bênçãos. E a batalha é grande. E os irmãos sabem, para uma igreja como a nossa, cujas entradas são pequenas, é um desafio. Mas em nome de Jesus nós vamos chegar, amém? Então, hoje é dia 11, dia 15, temos que pagar a terceira prestação. O que eu quero fazer um apelo é o seguinte: preciso que os irmãos orem, e preciso que os irmãos contribuam. Os irmãos daqui, da nossa igreja, ex-membros, qualquer parte do Brasil que nos conhece,
coopere conosco, para a glória de Deus. Um edifício será construído ali, futuramente, talvez com 8 andares, parte de garagem. O nosso santuário novo vai comportar 700 pessoas, e nós temos que educar, do ponto de vista de educação cristã, formar os nossos crentes, os crentes em Jesus. Então, pastor, vou pedir agora que nós oremos em favor dessa campanha. Dia 15 está chegando. A mim me parece que é quarta-feira ou quinta-feira, né? Dia 15? Quarta-feira ou quinta-feira? Quinta-feira. Então vamos orar. Vou pedir a irmã Luzia para orar a Deus, pedir a Deus, toque no coração dos irmãos, para que nós possamos cumprir esta obrigação. E o terreno tem sido uma bênção. A casa que o terreno que nós compramos tem quartos que nós estamos oferecendo gente que vem de Angra dos Reis fazer tratamento aqui de câncer, fazer hemodiálise e coisas que valem 3, 4, 5 dias. Nós oferecemos o espaço ali, que as pessoas vêm e não podem voltar. O aluguéis aqui são caríssimos e a casa aqui está sendo usada como bênção, ação social. Vamos pedir a Deus que nos mova ainda essa semana, a fim de que consigamos os recursos para pagar essa prestação. Irmã Luzia, ore para nós, clame a Deus por isso, e aproveite e ensejo. Depois da oração vamos terminar. No próximo sábado, dia 17, nós teremos uma assembleia extraordinária, dando posse ao pastor Wellington como pastor presidente dessa igreja. Depois de 46 anos, a igreja vai passar o pastorado do ponto de vista de presidência para o pastor Wellington, e a igreja decidiu que eu fique com ele como pastor adjunto, para que nós trabalhemos a fim de abençoarmos a igreja. Não vou sair da igreja como muita gente está pensando e propagando por aí. Vou ficar aqui até morrer, fiquem tranquilos, ajudando a igreja a avançar. Vamos pagar o terreno, vamos terminar os santuários, né, pastor Wellington? Vamos evangelizar, vamos fazer ação social, vamos cuidar de vocês, um por um. Vamos cuidar de cada membro dessa igreja, e Deus vai fazer essa igreja crescer. Viu, irmão Pepinantes? Para a glória de Deus, Deus vai fazer essa igreja crescer. Amém? Então vamos orar. Amém. 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 Amém, amém.
Amém. Amém. Amém. Amém, amém. Dia 17, sábado próximo, às 18 horas, posse do pastor Wellington e a minha posse também. Conto com os irmãos, os pastores virão, e para nós celebrarmos esse dia tão especial, histórico na vida da igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, o pecado e todas as potestades, que as consolações eternas do Espírito Santo conosco sejam, irmãos queridos, hoje e até o dia da ressurreição final. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos. Pode tomar assento. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
aproximo, derrotado no seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo.